Salve, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje iremos continuar a nossa jornada pela Suma Teológica em forma de catecismo. Bom, capítulo 12 do mundo corporal, a criação e a obra dos 6 dias. Qual é a segunda categoria dos seres criados por Deus? A segunda categoria está formada pelo mundo corpóreo. Criou Deus também o conjunto dos seres materiais? Sim, Senhor. Criou por si e, imediatamente, a terra com todas as suas maravilhas, o mar e tudo o que misteriosamente nele se contém, o céu, a lua e as estrelas? Sim, Senhor. Quando criou Deus o mundo corporal? No princípio dos seres, ao mesmo tempo que criava o mundo dos espíritos. Criou Deus o mundo instantânea ou sucessivamente? A criação que se trate da matéria, quer do espírito, é instantânea. Formou Deus o mundo desde o princípio, tal como hoje o vemos? Não, Senhor. Em que estado o criou? No estado caótico. Que entendeis ao dizer que Deus criou o mundo em estado caótico? Que Deus criou primeiramente os elementos ou materiais com que havia de construí-lo na forma e estado que agora tem. Quem ordenou e compôs aqueles primeiros elementos e deu ao mundo corpóreo a sua forma atual? Deus. Rematou Deus a sua obra de uma só vez? Não, Senhor, mas mediante intervenções sucessivas. Quantas vezes interveio até dar ao mundo a forma definitiva? 6 vezes. Que nome tem aquelas 6 intervenções? Conhecem-se com o nome de os 6 dias da criação. Que fez Deus no primeiro dia? No primeiro dia fez a luz, e no segundo, o firmamento, e no terceiro, separou os mares dos continentes e produziu as plantas. Que fez no quarto? O sol, a lua e as estrelas, e no quinto, as aves e os peixes, e no sexto, produziu os animais terrestres e criou o homem. Como sabemos que Deus criou o mundo na ordem predita? Porque ele mesmo nos revelou. Donde consta o testemunho divino no que se refere à criação do mundo e à disposição que agora tem? Do primeiro capítulo do Gênesis, que é, por sua vez, o primeiro da Sagrada Escritura. Existem conflitos entre a ciência e o primeiro capítulo do Gênesis? A verdadeira ciência sempre estará de acordo com o primeiro capítulo do Gênesis. Por quê? Porque a verdadeira ciência vê as coisas como elas são e ninguém as conhece melhor que são do que o mesmo Deus que as criou, e que, no primeiro capítulo do Gênesis, nos revelou como a fez. É, por conseguinte, impossível que haja contradição entre o relato da Escritura e os descobrimentos científicos no que se refere à criação do mundo. Não há contradição e não haverá jamais. Vamos aos comentários. Bom, primeiro aqui fala aqui que Deus criou imediatamente, né? A terra com todas as maravilhas, o mar e tudo que misteriosamente nele se contém. Bom, isso aqui se refere à causalidade direta e primária de Deus. Tipo, sem intervenção de causas secundárias para a existência inicial de algo. Então, tipo, não é uma ordem, tipo, de questão cronológica, de tempo cronológico, né? E é interessante até que quando Tomás de Aquino fala sobre Deus ter criado o mundo em estado caótico e tudo mais, que de ter ordenado e composto aqueles primeiros elementos, tal, né? Ele quase que monta um Big Bang naquela época já, né? Mas claro que ele tem um foco mais metafísico, né? Algo mais filosófico, podemos dizer assim. E não algo mais no sentido científico, né? Do Big Bang, né? Mas é bem interessante a gente analisar isso. E um ponto aqui que eu gostaria muito de ressaltar é que é justamente que como o Tomás de Aquino fala, né? Que a ciência, ela, assim, se for verdadeira, ela vai estudar dentro da verdade, ela vai estar em busca da verdade. E a verdade é Deus, então sempre vai estar em conformidade, entendeu? Porque a verdade ela é absoluta.
né? Mas no mais é isso. Valeu!